two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e estamos de volta. Ficamos algumas semaninhas sem postar e o pessoal percebeu, eu fiquei até surpresa. Nossa, é que eu falo pro Thiago, por conta do podcast, sei lá, não ter a parte assim explícita, vamos dizer assim, de comentário e tal, igual eu consigo ver os insights das minhas redes sociais, eu não consigo ter a noção, assim, de que as pessoas realmente ouvem o nosso podcast e acompanham, né? Mas aí, nessas semanas que a gente ficou sem postar, eu recebi algumas mensagens do pessoal. Nossa, acabou o podcast, o que aconteceu? Então, quero que o Thiago explique aqui por que a gente sumiu e também, né, se ele percebeu isso também. E aí, galera, como vocês estão? A gente sumiu. A gente basicamente fez uma coisa do Bob Esponja. 3 semanas depois. Então a gente teve essa pausa, né? De 2 semanas, que se tornaram 3, porque só vai ser postada na terceira semana. E pra vocês foi meio que assim. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Então, pra vocês foram uma coisa bem grande. A gente pede até desculpa, mas é um momento importante pra gente. Como vocês sabem, o projeto é meio que gerido por mim. A Marisa é muito minha amiga, mas ela ajuda muito no roteiro, ajuda muito nisso. Só que a gente tem que pensar para onde vai o projeto. E eu tava meio desanimado, vou confessar que eu tô numa transição de carreira. Então uma coisa tipo, o que eu quero da minha vida? E eu descobri nessas 2 semanas, eu me autoconheci. Descobri que eu quero muito podcast, que eu amo demais esse projeto. Eu quero que ele cresça muito. Então, eu coloquei uma meta para mim, que eu quero que esse projeto seja sustentável. Eu e a Marisa, a gente consiga, se não viver disso, ter uma renda boa e estabelecida para que a gente possa ter planos no futuro pro podcast ser uma coisa maior. Por exemplo, para a gente poder ter um estúdio, ou para a gente pelo menos poder improvisar um estúdio e poder gravar, sei lá, no mesmo ambiente, poder gravar a gente fazendo podcast. Então, para isso, a gente precisa de recursos. Eu sei que os nossos, digamos, mimos, as nossas questões de recompensas não são muito legais, a gente ainda tá engatinhando nisso, a gente é meio amador, mas eu vou tentar transformar o podcast numa coisa mais profissional, tentar efetivamente, pela 50ª, milionésima vez falar, a gente vai mexer no Instagram e a Marisa vai me ajudar, eu tenho certeza, e a gente vai tentar transformar esse projeto em algo mais profissional para que a gente possa sonhar, ter sonhos maiores e fazer coisas mais legais. Por exemplo, a gente vai fazer alguns blocos diferentes, assim como casos nacionais. Eu quero fazer um chamado Casos Encerrados, que são casos que já estão terminados, já tem um fim, já pegaram a pessoa, só que eu quero pegar isso e tentar jornalisticamente ir atrás. Eu já tô indo atrás, eu não vou falar qual caso é. A única dica que eu vou dar é um caso de Curitiba. Eu tô há, sinceramente, 1 ano tentando os autos do processo desse caso. É bem difícil. Tô movimentando alguns amigos aí para ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, vou ter que mudar um pouco a forma que eu vou fazer esse caso, mas a gente vai ter um bloco chamado Casos Encerrados, pelo menos, sei lá, vai sair uma vez a cada 3 meses, a gente vai ter mais casos nacionais. Hoje a gente vai gravar sobre um caso japonês, e eu acho que é isso, né, Marisa? Acho que é isso, e também a gente tirou esse tempo pra descansar um pouco, porque desde que a gente começou com esse projeto, a gente nunca tirou férias, né? A gente queria ter deixado um conteúdo preparado, mas a vida é meio louca e acabou não dando muito certo, né, de deixar muitos conteúdos preparados pra isso, mas a gente tá de volta, eu acho que é isso que importa. Tenho certeza que boas coisas estão por vir. E uma das boas coisas que aconteceu é que nesse período que a gente esteve fora, a gente recebeu Pix misteriosos, né, gente? Que é uma forma de você ajudar esse projeto e também de mandar uma mensagem pra gente ler, né? A gente sempre pede que, se possível, mande o Pix e mande uma mensagenzinha escrita. Ou então só mande o Pix. Algumas pessoas comentaram comigo que tentaram mandar o Pix, mas não conseguiu mandar a mensagem.
pode mandar e manda no Instagram, por exemplo, que daí a gente tira um print e lê aqui. Mas é isso, eu gostaria muito de agradecer a Samela Lohane Martins Cruz. Ela disse no Pix que ela enviou: Olá, Leide, boa tarde. Gostaria de deixar essa pequena ajuda, que não é muito, mas eu envio com carinho. Adoro seu podcast e não deixe de gravar jamais. Samela, muito obrigada. Independente do valor, isso ajuda muito a gente e a gente fica mais feliz ainda em saber que você adora o nosso conteúdo e que você quer que a gente continue. Então, muito obrigada, Samela, de verdade. E se você quer enviar um Pix misterioso pra gente, qual que é o e-mail? Contato apenas um podcast@gmail.com. Repetindo, contato apenas um podcast@gmail.com. Outra pessoa que mandou um Pix também foi a Latifa Soares Martins. No caso, ela corrigiu uma informação, mas aí a gente vai pesquisar e talvez fazer, né, uma retratação no próximo episódio. Eu confesso que eu não tive muito tempo de olhar o que você mandou, Latifa, mas eu achei bem interessante. Ela falou: estava ouvindo o episódio sobre o Andrei Tikatilo, que é o caso do açougueiro de Rostov. Esse episódio tá muito bom. Vocês falaram do DNA, não era DNA, e sim tipo sanguíneo, né, pra tentar descobrir qual que era o tipo de sanguíneo. Amo vocês, beijos. Latifa, muito obrigada pela ajuda também. Muito obrigada a todo mundo que já apoiou o nosso conteúdo em algum momento, ou que ainda apoia, seja pela Orelo. Lá na Orelo você também pode apoiar o nosso podcast, tanto ouvindo por lá. A Orelo é um aplicativo onde você consegue ouvir podcasts e lá é monetizado, né? A gente ganha alguns centavinhos, vamos dizer assim, a cada clique. É um aplicativo gratuito e lá também você pode meio que... Como é que eu posso dizer? Ele funciona quase como um apoia-se também. Você pode apoiar o valor que você quiser mensalmente, né? Pode ser R$3, R$2, tanto faz o que tocar o seu coração e você... que não for te fazer falta, principalmente, a gente agradece demais. Se você quiser mandar um Pix misterioso pra gente ler no próximo episódio, é só mandar pro e-mail contato apenas um podcast@gmail.com. Mas você também pode ajudar a gente seguindo lá no Instagram ou então marcando a gente nos stories. Tira um print de você ouvindo ou como você tá ouvindo, marca a gente que a gente sempre reposta. Mas acho que a gente já enrolou demais, né, Thiago? Acho que a gente pode começar o caso de hoje. Só um último recadinho. Se vocês puderem dar 5 estrelas tanto na Apple Podcast, no Deezer, Spotify, onde vocês ouvirem, ajuda a gente. E só dando uma palhinha para os nossos apoiadores da Orelo, a Júlia Regina, a Laís Dreges e a Viviane Ogata. Eu agradeço muito o apoio de vocês já estão com a gente há muito tempo, muito obrigado. E vamos para esse caso que eu tenho certeza que você nunca viu em nenhum outro podcast em português. E eu descobri também que eu fui pesquisar no YouTube e também não falaram sobre esse caso. Então esse caso é meio inédito no Brasil. É isso aí. Só queria deixar esse registro. A Marisa faz ótimos roteiros. Esse roteiro estava muito bom e eu peguei e a gente vai gravar sobre ele. Vamos lá. Atenção, o episódio a seguir contém cenas de descrição de violência física, psicológica e sexual. Se você não se sente bem em ouvir esse tipo de história, talvez seja melhor pular e ouvir outro podcast. O aviso de gatilho foi dado, então agora você continua por sua conta e risco. Quem vê esse caso talvez tenha visto na minha live, mas eu contei ele uma vez há muito tempo atrás, que é o caso do Yuko Yamaji, que foi um assassino lá do Japão, né? Ele nasce no dia 21 de agosto de 1983 e cresceu numa cidade chamada Yamaguchi, que, como a gente já mencionou, obviamente, fica no Japão, e ele foi filho único. Acontece que o pai dele morreu de cirrose devido a complicações do alcoolismo, né? Ele sofria de alcoolismo, ou seja, bebia bastante, e isso acabou desenvolvendo uma cirrose. E ele morreu muito cedo, né? Morreu quando o Yukio ainda estava no ensino fundamental. E nessa época, a mãe dele trabalhava como balconista e por conta disso a família sofria com problemas financeiros. Então essa morte do pai afetou profundamente tanto a mãe do Yukio quanto o próprio Yukio. Mas aí, né, temos uma outra parte da vida das pessoas, né, da vida dos serial killers, assassinos, enfim, que a gente gosta de trazer aqui porque a gente acha relevante pra gente entender como que aquela pessoa funcionava em sociedade, por aí vai, como que ela lidava com terceiros e como esses terceiros lidavam com ela, que é a parte da escola. E como que funcionava ele na escola? O Yuki também não era um aluno muito atento, pelo jeito ele era bem desligado, ele não era muito de gostar da escola, ele costumava ser uma pessoa bem quieto, raramente falava com outros alunos, ele especialmente tinha muitos problemas em tratar com mulheres, ele não sabia falar com o sexo oposto.
E às vezes ele tinha uns rompantes de ser uma pessoa violenta. Do nada ele era muito violento, e aí é isso que a gente tem um pouco sobre a escola, né? E aí tem a grande questão da escola, que foi... Uma vez que ele acabou quebrando a janela da escola, mas olha, acho que todo mundo que estudou, ou seja, a maior parte da população que já frequentou uma escola, sabe que tem um momento canônico de algum aluno quebrar a janela da escola. Na minha, acho que eu estudei em 3 escolas diferentes, as 3 escolas teve um momento canônico do aluno que quebrou a janela da escola. E o Yukio foi a pessoa que quebrou a janela da escola dele. Ele era muito ausente na escola, né? Então, ou seja, né? Ele faltava com frequência. E por conta disso, né? Depois que ele se formou no ensino fundamental, ele decidiu abandonar o colégio e decidiu não continuar com o ensino médio. Depois disso, ele começou a trabalhar entregando jornais na cidade. E durante esse tempo, ele trabalhava em um jornal chamado Bushun, aonde, né, os empregadores dele relataram que ele estava saindo com uma mulher que era mais velha do que ele. Como que foi esse relacionamento? Aonde que ele conheceu ela? O que a gente sabe sobre ela? Lembrando que nós não temos o nome dessa mulher. A gente sabe que ela existiu e vocês vão ver que ela foi muito importante ao longo do caso em algumas questões, mas, obviamente, por preservação da vítima, né? Preservação da pessoa, da sua identidade, o nome dela nunca foi divulgado e é melhor continuar assim. Me fale um pouco sobre como que isso aconteceu. Basicamente, eles se conheceram numa loja de brinquedos, onde ele costumava ir, e eles começaram a ter mais intimidade, ele começou a efetivamente ter uma relação, que era uma coisa que ele não tinha, uma relação com uma mulher. No entanto, o Yuki, ele era apenas um adolescente. Lembra que a gente falou que ele saiu meio que no ensino fundamental? Se você for pegar, eu não sei muito bem no Japão, eu acho que eles ficam 4 anos assim como nos Estados Unidos, eu não sei muito ao certo. Mas quando ele saiu do fundamental, ele devia ter em torno de uns 14 para 15 anos, então ele ainda era um adolescente. Só que a pessoa que ele se relacionava já tinha uns 20 anos, estima-se que ela tivesse uns 20 anos. Então ela era mais velha do que ele, né? Então... Aqui no Brasil isso seria, acho que até considerado pedofilia, alguma coisa do gênero. Então tinha essa grande diferença de idade entre eles, mas foi uma coisa que marcou, né? Porque foi o primeiro relacionamento que ele teve com uma mulher dando afeto. A gente não tem muito noção de qual foi efetivamente a relação que eles tiveram, se eles chegaram a ter alguma relação mais afetiva, mas tinha algum carinho, alguma... intimidade. Exatamente. Tinha uma intimidade que ele não tinha com outras pessoas. Vocês vão ver que isso é muito importante no futuro. Bom, justamente porque ela descobriu que ele era bem mais novo do que ela, né? Ela meio que acaba terminando com essa relação. Mas o Yuki, vocês vão ver que ele nunca esqueceu dela. Ele nunca esqueceu desse relacionamento que eles tiveram. Mas mais ou menos nessa mesma época, a mãe do Yuki começou a suspeitar justamente, né, que os dois estavam tendo algum tipo de envolvimento. Como a gente falou, a gente não sabe qual foi o tipo exatamente desse envolvimento, mas alguma coisa estava acontecendo. E vai ser justamente isso que vai acontecer. Ela vai ligar pra mulher que ele estava saindo e acaba contando essa questão da idade, por aí vai. E nisso o Yuki acaba ficando enfurecido com a mãe dele e decide descontar a raiva nela. Agora a gente vai entrar na primeira fase do caso, que vai ser o assassinato da mãe do Yukio. No dia 16 de julho de 2000, quando o Yukio tinha apenas 16 anos, ele pegou um taco de beisebol de metal e espancou a mãe dele até a morte. Uma coisa muito... Esse assassinato da mãe dele foi extremamente cruel, foi extremamente violento, brutal. Todas as palavras, assim, terríveis que a gente pode usar para descrever essa situação podem ser aplicadas nesse caso. O Yukio disse aos investigadores que ele pegou o bastão e acertou na cabeça da própria mãe, quebrando também alguns vidros. E nisso que ele bateu, né, na mãe e os vidros se quebraram, ela começou a andar sobre os cacos de vidro, se rastejar, e isso obviamente não... É até meio difícil de explicar, né? Ela não conseguia se firmar e a questão dos cacos de vidros piorava ainda mais a situação. E mesmo estando já completamente debilitado, o Yukio continuou batendo ela com um taco de beisebol. Ele fala que ele não se lembra quantas vezes, né, que ele não se lembrava, quantas vezes ele tinha batido na mãe dele, quanto tempo tudo aquilo durou, né, o tempo do ataque, ele não se lembrava.
mas a mãe dele teve várias costelas fraturadas e o rosto dela foi tão espancado que ela acabou ficando irreconhecível. Eu acho que entra um pouco naquela questão que a gente fala que é de despersonalizar uma pessoa, né? A raiva era tanta, né, que ele basicamente não queria... Tipo, ele quis acabar com a mãe dele como pessoa, né? Isso, foi uma questão tão violenta, tão, eu vou dizer até sádica, porque tanto a questão dos cacos de vidro, não se tem uma ideia muito se ele quebrou os cacos de vidro de propósito. Ele relata muitas vezes que ele gostou disso, de tipo, ver bastante sangue, de ter essa experiência, né? Então foi uma coisa muito estranha. Então, dias depois dele matar a mãe dele, ele convidou uma mulher ocasionalmente para ir almoçar na casa dele. E assim, tá. E era a mesma mulher que ele tava saindo, tá, gente? É a mesma mulher. E aí, beleza. Ela foi, estavam tendo algum relacionamento, como a gente disse, a gente não sabe qual, mas algum relacionamento estava tendo para ela querer ir na casa dele, ele convidar. Ok, durante esse almoço, ele ficou perguntando várias vezes se ela estava sentindo cheiro de sangue. Ela achou isso bem estranho, acho que qualquer mulher acharia isso estranho, né? Qualquer pessoa acharia isso estranho. E aí, numa hora, essa mulher, ela encontra o cadáver da mãe e, obviamente, ela faz a única coisa possível, que é, por favor, alô, Polícia Federal, venha aqui me salve deste maluco. Bom, nisso o Yukio foi preso, julgado pelo Tribunal de Família e condenado à detenção juvenil. Quem, assim como eu, já pesquisou vários casos lá no Japão, os casos que acabam ficando mais conhecidos por lá são muitos casos de menores de idade, né? Menores infratores. E o que acontece, né? Se você já viu outros casos, como o caso do Sasaki Baraseito ou o caso da Nevada Tan, vocês sabem que a pena que é aplicada para eles é diferente do que se eles fossem maiores de idade. Não só no Japão, né? Mas no Japão acaba acontecendo desses casos de menores ficarem muito conhecidos, né, e serem espalhados pela internet, mas também em outros casos que a gente já falou aqui no perfil, que não são do Japão. Acho que o primeiro que vem na cabeça do Thiago e da minha é do Ed Kemper, né, que aconteceu justamente a mesma coisa, né, ele era menor de idade quando ele cometeu o primeiro crime, então, por conta disso, de ter sido o primeiro crime, dele ter confessado matar a mãe, dele ter falado sobre o crime, vamos dizer assim, da forma que os investigadores gostariam, né, ter colaborado, entre aspas, com a investigação, os tribunais acreditaram que ele poderia ser reabilitado. E ele chegou até mesmo a dizer para a polícia e no tribunal o porquê ele tinha decidido matar a mãe dele. Porque, segundo ele, a mãe, ela gastava muito dinheiro, acumulava muitas dívidas, as dívidas eram muito grandes, porque ela ligou para a mulher com quem ele estava se relacionando e tentou terminar esse relacionamento. Eu acho que, assim, tudo antes dessa questão dela ligar é bem supérfluo, né? É uma coisa que, tipo, acho que ele viveria tranquilamente. Eu acho que foi essa questão da mãe ligar e tomar uma atitude que foi aquele ponto de virada, né? Aquilo que desencadeou tudo isso, né? Toda essa raiva. Então, o tribunal ele considerou que o Yukio não planejou o assassinato inicialmente. Eles viram aquilo como algo passional, não planejado. Então, o tribunal enviou ele para um reformatório para menores problemáticos, mas depois de 3 anos, ele foi considerado mentalmente reparado e recebeu a liberdade condicional em 2003. Bom, como os pais dele já haviam falecido, ele estava sozinho, né? Não tinha o pai nem a mãe. O pai porque já tinha morrido na infância e a mãe porque ele matou ela. Ele acabou indo morar com a avó dele por um tempo, mas ele acabou saindo depois para morar sozinho. Bom, depois que ele foi liberado do reformatório, ele tentou se encontrar com aquela mulher, sim, aquela mesma lá do começo da história, novamente. Porém, ele nunca conseguiu contato com ela, mas ele tentou isso várias e várias vezes. E uma coisa que era relatada pela equipe que trabalhava no reformatório é que ele sempre falava que ele precisava sair de lá, porque havia uma mulher esperando por ele. Então, ele meio que tinha essa expectativa que quando ele saísse de lá, ele ia se encontrar com ela e tudo ia voltar a ser como era antes, né? Acho que a gente consegue entender muito como era a mente dele na época que isso aconteceu. E, enfim, ele nunca mais conseguiu contato com ela. Ela literalmente sumiu do mapa.
Então, nisso, ele acabou se mudando para uma cidade diferente da onde ele morava, aonde ele começou a trabalhar em um salão de pachinko. E o que é esse tipo de estabelecimento? É quase que um cassino, vamos dizer assim. É um local onde tem jogos de azar, tem máquinas de caça-níqueis, e elas são bem populares. Esses salões, eles são bem populares lá no Japão. Eu já cheguei a ver uma reportagem sobre um cara que também trabalhava em um pachinko. Tinha um canal no YouTube que era muito interessante, porque ele mostrava o dia a dia de trabalhadores diferentes do Japão. Eu não lembro o nome dele agora, mas era um canal bem interessante. É um canal gringo, em inglês. E ele começou a trabalhar nesse salão. E sempre quando dava as férias dele, ele voltava para a cidade natal. Pra quê? Tentar procurar a moça que ele amou e etc. Então ele precisava se manter, né? Então foi relatado que várias vezes o que ele fazia? Ele cometia pequenos crimes, que ele roubava algumas moedas do salão, desses salões de pachinko pela cidade. Então ele roubava moeda e tinha alguma fonte de renda, né? Além do trabalho dele. Então ele acabou se tornando um amigo de alguns outros ladrões desses mesmos salões de pachinko, e ele meio que viajava para o Japão com eles. Além disso, né, ele ia para um clube chamado Fukuoka, que é um clube de recepcionistas. Eu não entendi muito bem, é meio que um bordel? Então, pelo que eu sei, assim, na nossa concepção ocidental, seria meio que um bordel. Porém, até onde eu entendo, não necessariamente as mulheres que estão lá têm relações sexuais com os homens. Meio que a intenção, vocês sabem como é a cultura do Japão, né? Essa questão das relações amorosas e por aí vai. É um local que homens, principalmente homens que trabalham em escritórios, executivos e tal, vão depois do trabalho para beber e socializar. Inclusive, essa coisa do happy hour é uma cultura muito grande no Japão. Tem várias matérias que falam disso, né? De pessoas que trabalham 12, 14 horas por dia. Ainda depois tem a obrigação de ir no happy hour com os colegas de trabalho. Então, no Japão é bem comum ver, principalmente pessoas que trabalham em escritório, dormindo no meio da rua, porque é uma vida extremamente exaustiva. E geralmente esses homens, eles vão para esse tipo de salão para se encontrar com mulheres que geralmente usam roupas mais extravagantes e por aí vai. Elas servem bebidas, se sentam com os homens, conversam. É meio que esse tipo de coisa que rola por lá. Na verdade, Fukuoka é o nome de uma cidade. Bom, mas acontece, né, que como a gente mencionou lá no começo do episódio, o Yukio, ele não sabia, vamos dizer assim, ele não tinha jeito pra lidar com mulheres. Tanto que um desses conhecidos, né, um desses caras que viajava com ele por todo o Japão, falava: eu não gostava muito de sair com ele, mesmo nos clubes de recepcionistas. Ele era tímido demais pra falar com mulheres. Aí, obviamente, vamos dizer assim, que isso acaba prejudicando, assim, os outros caras do grupo, se é que vocês me entendem. Então esses caras que andavam com ele não eram amigos dele, eram meio falsos, vamos dizer assim. Fora que eram criminosos, né? Porque eles iam roubando, né, moedas desses clubes. E nessa mesma época, ele estava sem endereço fixo, problema em socializar com mulheres, ele começou a se sentir frustrado, ele começou a desenvolver novamente aqueles impulsos que foi apresentado lá no primeiro assassinato que ele cometeu contra a própria mãe. Depois de muita insistência, ele acaba encontrando um lugar para morar. E, infelizmente, isso vai coincidir com as próximas vítimas dele, né? Sim, porque ele vai morar numa área em Osaka, em um condomínio. Aí, nesse condomínio, esse mesmo quarteirão, residiam duas irmãs. Uma chamada Azuka, de 27 anos, e outra chamada Chihiro Uehara, de 19. Embora elas não conhecessem o Yuki, ele ficou meio que cativado por elas, especificamente pela Azuka. Então, tipo, ele viu elas na rua, percebeu... E ficou obcecado. E percebeu que, tipo, elas moravam perto. E aí, o que ele vai fazer, né, Marisa? Bom, ele acaba mirando principalmente na Azuka, justamente porque ela era muito parecida com aquela mulher lá do começo da história, que a gente já mencionou várias vezes ela aqui ao longo deste podcast. Por conta disso, ele começou a seguir as irmãs, porque, tipo, ele sabia que elas moravam perto, mas não sabiam aonde, e ele acabou descobrindo qual lugar elas moravam. Nisso, certo dia, ele acabou mexendo na central de energia
e isso acabou causando uma queda de energia no bloco onde elas moravam. E no dia 16 de novembro, o Yukio então decidiu dar uma olhada para descobrir se elas moravam com outras pessoas ou se elas moravam sozinhas. Nisso, ele invadiu o apartamento delas e percebeu que não tinha ninguém em casa. Tudo indicava então que elas moravam sozinhas. Então, no dia seguinte, dia 17 de novembro, quando a Azuka voltou para casa, ela acabou sendo emboscada pelo Yukio no apartamento. Algum tempo depois, a Chihiro voltou para casa também e ela também foi atacada. E aí, ele pegou uma faca de açougueiro e ele começou a esfaquear as duas meninas. Ele esfaqueou no rosto, no peito. E aí ele fez agressões sexuais. O Yukio até explicou que quando ele começou esse ataque, ele começou a ficar animado/excitado. Palavras dele. Quando eu tirei a faca do peito de uma irmã e que ela inclinou para trás e minha excitação se tornou extrema e tive uma ereção completa. Cortei a mão dela com uma faca para aumentar minha excitação sexual. Esfaqueei o seio direito com uma faca. Bom, foi relatado também que ele acabou ejaculando enquanto ele matava as duas irmãs, então a gente pode ver que era algo sexual para ele. Claramente era algo sexual desde o caso da mãe. Ele sentiu uma excitação, ele sentiu prazer em ver as vítimas sofrendo e sendo assassinadas de uma forma brutal. Tanto que é até meio difícil falar isso, né? No caso da mãe dele, ele acabou ejaculando também. A gente pode ver essa questão do prazer sexual. Acho que muitos especialistas colocariam ele no quadro de assassino sádico, que é justamente os assassinos que sentem prazer em matar e causar dor na vítima, principalmente ver que a vítima está sofrendo. E além de ter assassinado as duas irmãs, ele também abusou sexualmente delas, ou seja, né, cometeu estupro. Ele fumou um cigarro na varanda do apartamento delas e roubou 5.000 ienes, o que dá mais ou menos uns $50, para vocês terem uma leve noção. Não sei quanto dá agora de cabeça $50 em real. Você sabe, Thiago? Agora tá abaixo de 5, então vai dar tipo uns R$250, assim, pra menos. Esse dinheiro ele encontrou ali pelo apartamento e também ele roubou o isqueiro favorito de uma das irmãs e com ele ateou fogo no quarto e depois disso ele saiu. Os bombeiros eles encontraram as duas irmãs no apartamento e aí uma investigação de homicídio começou porque obviamente eles viram que não era só o fogo, tinha a questão das irmãs terem outras lesões que não só o fogo causaria, obviamente. Começou rapidamente. No dia 5 de dezembro, o Yukio ele foi levado para interrogatório e ele prontamente confessa que estuprou e matou as duas meninas e ele disse à polícia: a razão pela qual os matei foi porque me diverti muito e não consegui esquecer quando matei minha mãe há muito tempo. Então decidi matar de novo e os matei. O alvo poderia ser qualquer um, não apenas esses dois. Ele também acrescentou: eu queria voltar a ver sangue humano. Eu nunca consegui esquecer o sentimento de matar a minha mãe. Eu queria ver sangue humano. Bom, acho que qualquer pessoa que ouve esse tipo de declaração fica chocada. Acho que não tem como a gente ver esse tipo de situação e se pensar, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente percebe que talvez fosse ser um crime que poderia ter sido evitado. A gente pensa muita coisa de tipo avaliações psicológicas. Ele chegou a passar por algumas, a gente já vai entrar em mais detalhes em relação a isso, principalmente a partir desse momento. E só pra vocês terem uma noção do tipo que o Yuki era, ele falou com a polícia com muita disposição, vamos dizer assim. Não foi aquele tipo de assassino que cometeu o crime e meio que não quis dar detalhes depois, porque os detalhes são essenciais justamente pro julgamento, né? Porque, enfim, tem vários agravantes que podem ser aplicados e por aí vai. E pasmem, ele decidiu falar abertamente sobre tudo que ele fez, sobre o sentimento que ele teve, tudo, porque um dos promotores era uma mulher e essa mulher era muito bonita. Então, assim... isso é completamente bizarro, velho. Sério, isso me pegou de um jeito que fiquei tipo... rindo de nervoso. Tipo isso. Pelo amor de Deus, é que a gente tem que explicar. Às vezes eu tenho essa péssima mania de rir de nervoso, rir de tristeza. Tipo, é o jeito que o meu corpo espelha, assim, o sentimento dele. Gente, sério, eu tô contando esse caso, não sei se o Thiago tá sentindo isso também. Eu me sinto completamente agoniada contando esse caso. Me dá uma agonia no peito. Por aflição. Dá uma aflição total, porque ele era muito descarado. Tipo, ele nem disfarçava, sabe? E aquela coisa,
será que realmente isso já não era uma coisa que estava evidente lá no caso da mãe dele? Porque é uma coisa diferente quando não por nada, quando um adolescente comete um crime, quando eu tô falando de um crime, eu tô falando, um adolescente que roubou um negócio no mercado e o menino que assassinou a própria mãe. Tem casos. Será que essa coisa dele ter sentido prazer e tal, todos esses relatos não seria uma coisa que já poderia ser vista? Lá no caso da mãe dele, é aquele caso que vai deixar aquelas dúvidas no ar, né? De como que poderia ter sido lidado desde lá no começo. Mas a lei é a lei. E geralmente com menores infratores, ela se aplica de forma diferente. Mas pelo que parece, ele só vai comentar esse tipo de excitação que ele teve, essas coisas, pelo que eu vi até no Japan Times. Ele meio que só vai comentar isso depois, porque pelo jeito é feito um livro sobre a história dele, em japonês. Então ele só vai comentar isso depois, inclusive outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco, só foi comentado nessas entrevistas pro livro e tal, não tem muito, sabe? Mas pelo jeito isso só foi comentado efetivamente depois, então não sabiam antes. Mas aquela coisa, será que a investigação na época, sabe, não poderia ter visto isso antes? É aquela dúvida que a gente vai ter pra sempre, né? Bom, além de ele ter confessado tudo de extremo bom grado porque uma das promotoras era bonita, ele também mostrou pra polícia a localização da arma do crime, né? A faca que foi utilizada no assassinato das irmãs. Ele acabou enterrando a faca em um santuário próximo, ele levou a polícia até lá. E nisso, ele foi acusado de homicídio duplo. A promotoria tinha muitas evidências, assim, não tinha nem como tentar defender, falar que tinha sido outra pessoa. E junto com a sua confissão e a descrição precisa do crime, como também a localização da arma, também estava com o isqueiro. Lembra que a gente falou que ele roubou o isqueiro da Azuka? Então, ele estava com ela, o que deu para conectar com o incêndio, por aí vai. Ou seja, tinha inúmeras provas, não tinha como fugir. E aí, no dia 13 de dezembro de 2006, o Tribunal Distrital de Osaka acabou condenando ele à morte. O que acontece? Os advogados vão tentar usar um recurso porque, segundo eles descobriram na época e até não foi divulgado para a imprensa, o que acontece? Os advogados não queriam que ele pegasse prisão perpétua e não o método de morte que a gente vai falar do Japão. Eles queriam que ele sobrevivesse e ficasse a vida inteira encarcerado, basicamente. E eles alegaram que o Yuki ele tinha o diagnóstico do espectro autista. Então, eles tentaram com isso falar que ele não ia ter condições para saber o que ele estava fazendo e etc. Mas ele foi considerado totalmente apto, ele sabia o que estava falando, tinha consciência do que ele estava fazendo. Então, isso meio que não colou. E aí ele foi condenado à pena de morte, né? E uma das coisas que meio que chamou a atenção das pessoas, no caso, é que ele nunca tinha efetivamente falado sobre isso. Então, pelo que as matérias dão a entender, é que é uma coisa que todo mundo levou com extremo ceticismo e não entenderam por que os advogados usaram isso. E aí algum tempo depois, acho que uma matéria de 2010, inclusive, essa matéria que eu tava lendo é de maio de 2010, que fala sobre isso. E ela até comenta, isso nunca foi nem passado para a imprensa. Então, só depois que eles foram ter acesso aos autos que eles acabam descobrindo, e nessas entrevistas para tentar fazer um livro sobre isso, e acaba vindo à tona, né? Sim, então ele foi executado na casa de detenção de Osaka, ao lado de um outro serial killer japonês, que foi conhecido como Suicide Website Murder, o Hiroshi Maue. Foi executado no dia 28 de julho de 2009. E, gente, nessa época, o método... Até hoje, na verdade, qual é o método de pena de morte que é aplicado no Japão? É a forca. É enforcamento. Tanto que, no caso, a gente contou aquele outro... Qual que era aquele outro caso de um serial killer japonês que a gente... Tsutomu Miyazaki? É esse mesmo, o Miyazaki. Ele não queria morrer na forca, porque ele falou que era muito cruel e não sei o que, onde já se viu, ele queria ir pra injeção letal e tal. Mas no Japão não tem muito isso não, então ele acabou morrendo na forca. E eles também têm o costume de enforcar várias pessoas, assim,
juntas, assim. No caso, ele foi enforcado junto com esse outro serial killer, né? O Hiroshi Maue. Mandem pra gente lá na Rede Vizinha, né? Na Rede Vizinha, não no Instagram. Se vocês querem que a gente traga o caso do Hiroshi também. É um caso que eu fiquei curiosa quando eu pesquisei o caso do Yukio, mas eu ainda não pesquisei a fundo o caso do Hiroshi. Mas esse foi o caso de hoje. Vamos agora para o momento 5 cents. 5 centavos. Bom, vamos lá, Marisa. O que você achou desse caso? Eu sei que você criou esse roteiro, eu achei muito interessante. Então, o que te chamou a atenção nesse caso? O que te chocou nesse caso? Eu acho que o que me choca nesse caso é ele do começo ao fim. Tipo, não tem uma parte específica que me choca. Eu não sei muito bem explicar o sentimento que eu tenho com ele. É um sentimento de repulsa, de indignação, várias coisas misturadas. Mas eu lembro, gente, confesso que quando eu fui pesquisar o caso do Yukio, eu ia pesquisar um outro caso. Eu tava num site aqui, como eu encontro casos criminais, né? Ultimamente, vocês sabem que eu tenho achado alguns casos mais diferentes, mais desconhecidos, menos falados e tal. E geralmente eu procuro por palavras-chave determinado assunto no qual eu gostaria de pesquisar e eu acabo entrando em fóruns, sites que tem meio que listas com vários casos criminais do assunto que eu quero pesquisar. Nesse dia em questão, eu tava tentando procurar casos de serial killers, assassinos do Japão especificamente, né? Casos mais da Ásia, né? Coreia do Sul, pegando mais China, Coreia do Sul e Japão. E eu acabei entrando numa lista no qual eu achei o caso do Yukio e outros, né, que depois eu acabei pesquisando. Mas, na verdade, o que eu queria ter pesquisado mesmo naquele dia era um caso de um outro serial killer japonês que ficou conhecido como o assassino do Twitter. Mas aí eu comecei a pesquisar, descobri esse caso do Yukio bem aleatoriamente. Nem sabia que ele não era um caso tão conhecido assim, confesso. Mas eu vi que na época realmente só tinha coisa em inglês quando eu fui procurar por ele. E eu lembro que o sentimento que eu tive na época foi o mesmo sentimento que eu tive agora, sabe? Não tem muito o que falar. É um caso muito triste, como todos os outros que a gente já falou aqui nesse perfil. Afinal, a gente tá falando de vidas, né? E vidas que terminaram de uma forma muito triste. Então, é meio que isso que eu penso sobre esse caso. Bom, quando eu vi esse caso, tem vários casos, e aí eu efetivamente tava nessa mesma vibe. Eu quero que a gente fale sobre um caso japonês, asiático e etc. E eu vi esse caso e falei, caraca, porque assim, ele não é aquele caso que, tipo, chega uma hora que... Sempre quando a gente conta esses casos, meio que tem alguns casos que, tipo, você vai vendo uma progressão e aí, tipo, a partir de uma hora parece que é uma montanha russa, né? E esse caso não, esse caso é meio que, tipo, estranho e bizarro desde o primeiro minuto e você meio que já vê que ele tem alguns problemas com violência. E sei lá, o que ele faz com a mãe dele é muito estranho. E essa questão dele também meio ser um stalker, ele me lembra meio uma questão Richard Ramirez e tipo invadir as casas, sabe? Essa questão de stalker é bem complicada, principalmente para mulheres. É bem complicado, gente. E é real, existe, acontece, né? Já vi várias dicas assim de possíveis seguranças para esse tipo de situação. É aquela coisa, você sempre tá acompanhada, você nunca tá sozinha, principalmente em viagem, acaba acontecendo muito com mulheres, né? Que às vezes o foco não é nem precisamente, vamos dizer assim, um serial killer. A gente fica muito com serial killer, mas por incrível que pareça, não é um caso assim, nossa, comum, acontece todos os dias, vamos dizer assim. É considerado ainda um tipo de caso raro, mas o que realmente tem que estar atento, que é uma realidade, é tráfico sexual, tráfico de órgãos. Mas no caso das mulheres eu vejo que é a questão do tráfico sexual, né? É uma coisa, aquela coisa, você sempre tá acompanhada, você nunca tá sozinho, eu vejo se tá tudo fechado. Até já vi recomendar, por exemplo, se você vai pra um lugar todo dia, tenta fazer, sei lá, caminhos diferentes, vira uma rua diferente e tal, não sei. Pra se tiver realmente um stalker, ele não saber exatamente quais. Tem que sair em horários diferentes. Claro que numa realidade brasileira de CLT de trabalho é muito difícil, né? Buscar isso, né?
quem tem uma rotina mais flexível consegue. Por exemplo, de alguns dias, sei lá, você vai na academia de manhã, outros você vai de tarde, se possível, né? Pra quem trabalha em home office já é um pouco mais fácil, às vezes, de modular isso. Mas é meio que isso que o Thiago falou também, né? Dos horários, caminhos diferentes. Claro, caminhos que você sabe que são seguros. E é isso, é uma coisa que existe. Inclusive, deveria, sei lá, ser mais discutida, eu acho. Eu bem que tava notando, reouvindo os podcasts, que essa parte final do podcast fica muito pra baixo. Então eu queria propor um novo momento, que é um momento de descompressão do podcast. A gente falou uma coisa super horrível, mas vamos falar alguma coisa boa, alguma coisa legal. Marisa, você quer dar alguma indicação, falar um lugar que você foi, porque você foi pra um lugar legal? Então vamos fazer esse momento meio de descompressão para as pessoas saírem mais leves do nosso podcast. Eu não quero que elas saiam tão para baixo. Claro que eu penso que casos criminais têm que ser tratados com seriedade. Eu espero que os nossos ouvintes não vejam isso como uma coisa ruim, de tentar minimizar a situação, uma situação que é iniminizável, vamos dizer assim, não é? Eu entendi o que o Thiago quis dizer, mas não sei, eu fui no cinema ontem, assisti aquele filme de terror Fale Comigo, que o pessoal falou que é o melhor filme de terror de 2023, e eu tô me sentindo meio estranha, porque eu senti que eu não gostei muito do filme. Tipo, ele não é ruim, mas não foi um filme assim que eu acho que eu vou lembrar daqui a um mês, sabe? Não sei. Bom, eu tive esse caso com o Oppenheimer lá. Eu vi, eu achei o filme longuíssimo. E, tipo, tudo bem, eu achei legal. Ele trazia debates legais, só que, tipo, eu achei tudo muito longo, tudo, tipo, os debates muito superficiais, sabe? Tipo, tinha toda a trama por trás, tipo, legal, mas eu saí do filme e fiquei, tipo, legal. E aí a outra pessoa tava, tipo, nossa, incrível, maravilhoso, Nolan, melhor diretor, meu Deus. E eu tava, tipo, legal, né? Divertido. Eu assisti Oppenheimer também e não achei ruim. Eu não achei ruim, mas eu também não achei uau, inacreditável. Eu achei muito longo. Eu achei que, tipo, dava pra ter cortado ele tranquilinho, mas eu entendi a proposta. E eu acho que é isso, galera. Eu acho que por hoje é só. Eu só propus esse momento de descompressão, não para amenizar o caso, jamais, mas para que a gente saia numa outra toada, porque eu sei que muita gente ouve no trabalho, na academia, em outros lugares, então pra gente falar algumas coisas diferentes. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.